Bem, amados, vamos dar uma explanação aqui sobre o governo de Diocleciano. O que aconteceu? O Diocleciano agora, o que ocorria? Que os senhores do mundo teriam que tomar uma decisão drástica. Não havia mais o que conquistar, não havia mais de onde tirar dinheiro da população, porque eles não tinham mais como pagar impostos. Roma estava à beira do abismo. E agora, avaria-se de preparar uma nova ordem de domínio para Roma. O novo sistema, os senhores do mundo, tendo no poder o seu fantoche chamado Diocleciano, libera algumas missões. Ele deveria preparar o caminho para o seu antecessor, para o seu sucessor, aliás, Constantino. Ele deixar o governo romano da época prontinho para Constantino assumir e desempenhar o papel ao qual estava sendo designado, para que Constantino tivesse êxito nas tarefas designadas pelos senhores do mundo na época, os Illuminatis. Haveria de que Diocleciano preparasse direitinho tudo, e havia uma missão muito séria em cumprir: exterminar todos os servos de Yahushua HaMashiach, da verdadeira igreja. Todos exterminar e não deixar nenhum que soubesse e ainda confiscar todos os livros sagrados, toda a escritura que ainda restava. Diocleciano tinha essa missão de confiscar todos e queimar uma boa parte delas. Essa era a missão de Diocleciano em favor dos senhores do mundo, para preparar o caminho do cristianismo para Constantino. Então veja bem, amados, na realidade, saiu um fantoche e entrava outro, né? Porque Diocleciano preparou o caminho para Constantino, mas um caminho para que ele viesse reerguer Roma novamente. Na realidade é essa, que era para reerguer, quer dizer, reformular, não é isso? Novamente o Império Romano, que na realidade de império político foi transformado para império religioso. Então o que seria a missão de Constantino? Era assumir, junto com os outros três imperadores, Licínio, Maxêncio e Maximino, essa era a missão dele, que posteriormente, a mandado dos senhores do mundo, teria que matar os três imperadores. Essa é a missão de Constantino, né? Então, eu estou dando aqui só uma redução, né, de texto, para vocês entenderem melhor. Porque o cristianismo de Constantino não tem nada a ver com Salvador. Ele nunca falou com Deus em momento algum. Se ele tivesse realmente falado com Deus, ele não matava as pessoas. Matou sua esposa no tanque d'água afogada, Fausta. Matou seu filho Cristo. Matou os três imperadores e muito mais. Certo, amado? Então a fase de Constantino estava chegando ao fim, mas as suas ideias da religião que criara iria perpetuar-se. Talvez Constantino tenha imaginado em fazer um livro escrevendo seu relato de vida e seus pensamentos. Quando a religião cristã e mantê-los para a prosperidade, mas imagino que Constantino, mesmo tendo essa ideia, claro, não colocaria em prática, já que sua vida era totalmente deplorável e suas convicções também eram feitas em cima das próprias conclusões pessoais e não da realidade que ocorrera, até porque Constantino não conhecia nada dos fatos que ocorreram com Salvador e seus discípulos. Lembre-se, naquela época não existia ainda a canalização dos livros do Novo Testamento e nem o livro Bíblia
para que Constantino consultasse. Neste momento, ele tem uma ideia que fazia aquele povo resistir tanto tempo, morrendo nas arenas, sendo saqueados em diversas invasões, e mesmo assim permaneciam firmes na sua fé, em adorar um único Deus. Qual era o mistério daquele povo? Constantino começou a ter suas ideias e acordou, ou pelo menos achou que tinha acordado. Olha, a força deles está nos livros que eles têm. Aí se recordou, ou creio, na época dos filisteus, que também roubaram templos muitos atrás, esses mesmos livros, e com eles a arca do concerto, achando que o poder dos judeus estavam naqueles objetos. Esses fatos são narrados na própria escritura. Agora Constantino teria que buscar um método de perpetuar o cristianismo que ele criara e escreveu um livro. Não seria a melhor forma para isso? Então Constantino recorre às escrituras, que ele julgava ser o centro da fé daqueles homens. E até hoje seguidores de Constantino são bibliólatras. E mulheres do seu grupo político de antepassados sempre matou, exterminou e massacrou. E aí, claro, e a hora que entra em cena a Septuaginta grega. Desde então, a fé passou a se fundamentar na Bíblia e não mais no Salvador. Ela se tornou-se a regra de fé e de conduta dos cristãos. Os livros que foram confiscados poucos antes do seu governo, na época de Diocleciano, agora como o protestantismo vê essa fase na história mundial, vamos acompanhar um trecho sobre o documentário protestante. E não veja nada de absurdo do fato de elogiar Jerônimo. Estou na frente de uma gruta de pedra na cidade de Berlim, medido 20 por 20, onde um homem passou 16 anos de sua vida. Ele fez a maior coisa que poderia ter feito pela humanidade. Seu nome, Jerônimo, nasceu na cidade de Dalmácia, em 347 d.C. E tem pais cristãos. Seu pai cuidou de sua educação inicial, então enviou para a cidade de Roma para estudar retórica e filosofia, com um grande professor chamado Domato. Ele, quando estava lá, se submeteu ao batismo nas águas. Isso causou um efeito profundo na sua vida. Ele deixou a cidade em 390 d.C., quando estava traduzindo um comentário do livro de Salmos. Ele e 3 amigos decidiram viajar para o leste e prosseguiram até alcançar a cidade de Antioquia, quando ficou seriamente doente. E ele foi tomado por febre alta, e uma noite, quando estava delirando, sonhou que Cristo lhe dizia que ele não era um cristão. Por isso decidiu sua vida naquilo que julgava ser a tarefa mais difícil de todas: aprender e dominar a língua hebraica. No ano seguinte, ele esteve na cidade de Constantinopla. Ali pregações importantes contra o alienismo e a influenciara para se tornar um verdadeiro defensor da fé. Então, 2 anos mais tarde, ele foi à cidade de Roma, presidiu o conselho que estava havendo lá. Neste inteirinho, ele conheceu Damasco, bispo de Roma, que mais tarde se tornaria papa. Um forte vínculo nasceu entre esses 2 homens, que é uma grande amizade. Surgiu tanto o bastante para que Damasco pedisse a Jerônimo se fosse possível traduzir pela primeira vez o Novo Testamento no hebraico para o latim. Assim como o imperador Constantino recebera uma visão espiritual de Jesus Cristo através de uma revelação, também Jerônimo receberia através de um sonho. Isso nunca mais acabou até hoje.
pessoas e mais pessoas têm recebido tais mensagens à face do arrebatamento pré-tribulacionista de uma delas, a Jesus Cristo, que cada um manda fazer coisas mais absurdas, mas o caso de Jerônimo, essa visão fez com que ele se interessasse em estudar hebraico, pelo que contou o narrador. Até Jerônimo não falava idioma hebraico, e agora ele era encarregado pelo futuro Papa a fazer tradução do hebraico direto, segundo o narrador, para o latim, que era a língua do Império Romano naquela época. A tradução se chamou Vulgata, porque ele usou termos populares. Essa é a explicação que a história nos contou e vem se repetindo até hoje. Quando as pessoas colocam em seus títulos de bacharel aqui, PhD dali, outros doutorados lá, e porque aprenderam a repetir muito bem tudo isso. Então, o que foi ensinado pelo sistema já nos ensina há muito tempo. O sistema não nos ensina mais, nos faz de repetidores. O próprio ensino do sistema dizem, então agora que Jerônimo ele iria fazer uma tradução ao latim, porque ele dizia isso era muito necessário. Jerônimo então agora faz tradução de sua Vulgata popular e aproveitar para inserir todo tipo de paganismo que existe até hoje na Bíblia, que passou a ser proibida a partir de então, de qualquer outra cópia, de qualquer idioma, que só pudesse se perpetuar a Bíblia de acordo com Jerônimo, embora seu trabalho tenha sido se tornado conhecido como Vulgata, ou Bíblia, na linguagem comum. Também se tornou verdadeiro instrumento que bloqueava acesso a qualquer outra Vulgata, proibia. Essa foi tão altamente admirada que as gerações posteriores decidiram proibir qualquer outra tradução. Ao contrário, o latim se tornaria a língua oficial da igreja. Poderia traduzir a Vulgata, mas não do idioma original. Todos os outros idiomas seriam, com isso, privados de qualquer tradução por sua língua materna. Neste momento, Jerônimo não apenas traduz a escritura para a Bíblia Vulgata, mas conta a história de acordo com a tradução, com transliteração e um dos métodos de manipulação que está na Bíblia. Do grego para latim entra Lúcifer, o termo criado por Jerônimo, que nunca antes dele havia sido falado. O diabo nunca se chamou Lúcifer, mas muitas e muitas coisas estão ali. Hoje, até hoje, surgiram com Jerônimo. A palavra Cristo e seus derivados não é uma tradução, mas uma transliteração. O próprio Cristo e o cristianismo, aquelas pessoas que estavam na Antioquia, aquele momento em que pela primeira vez chamaram os seguidores de Yahushua HaMashiach, a igreja, os salvos, os cristãos na verdade, nunca usaram essa palavra. Antioquia na época era romana e não grega, porque não se falava que o idioma naquela época, naquele local, a palavra Cristo, ela não é hebraica. Pesquise, ela é uma palavra grega que significa ungido. Aquela pessoa que se referiam àqueles homens que seguiam o Salvador, e essas pessoas disseram deles de ser cristãos segundo o que está na Bíblia de Jerônimo. A Bíblia do catolicismo, a Bíblia do cristianismo, que é a mesma do protestantismo, aqueles homens não chamavam aqueles homens de cristãos, mas de seguidores do Messias. Seria a transliteração mais apropriada para o nosso idioma, do português ou até para o latim, porque o português veio do latim. Agora, Cristo e cristão, até então totalmente desconhecidos. Ninguém nunca tinha ouvido falar nisso na época em que o Salvador andou pelo mundo, que na época os seus discípulos passaram pela Antioquia. Amém.